mais primitivos. Xandão, Xandão. O buraco comigo é mais embaixo. Xandão, Xandão. O Xandão, Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão, Xandão. Os instintos mais primitivos. Xandão, Xandão. O buraco comigo é mais embaixo. O Xandão, Xandão. O Xandão, Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão, Xandão. Os instintos mais O primitivos. Xandão, Xandão. O buraco comigo é mais embaixo. O Xandão, Xandão. O Xandão, Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão, Xandão. Os instintos mais O primitivos. Xandão, Xandão. O buraco comigo é mais embaixo. O Xandão, Xandão. O Xandão, Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão, Xandão. Os instintos mais O primitivos. Xandão. Ultimamente, tenho me sentido perdida com todas as notícias sobre geopolítica. É tão confuso entender a dinâmica entre os países. Eu entendo perfeitamente. O que você precisa é do Ágora da Geopolítica. É um novo canal que oferece análises profundas sobre as complexidades das relações internacionais e os jogos de poder. Mas não tenho certeza se tenho tempo para isso. Não se preocupe. As análises são apresentadas de forma acessível e envolvente. Você poderá realmente entender o que está acontecendo no mundo ao seu redor. Isso parece muito interessante. Como posso começar? Basta se inscrever no canal do Ágora da Geopolítica e participar das discussões. Vamos juntos explorar o futuro do nosso mundo. Num mundo em constante disputa, onde cada movimento redefine o equilíbrio de poder, as fronteiras são mais do que linhas no mapa. Elas são o palco de conflitos, sanções e jogos de poder que moldam o nosso futuro. Das tensões na Europa e Ásia à complexa teia de política das Américas, as notícias diárias mostram apenas a superfície. Mas e se olhássemos para além das manchetes? No coração da América do Sul, um novo epicentro de análise surge, irradiando conhecimento e conectando os pontos que ninguém vê. Aqui, mergulhamos fundo nas estratégias, nas alianças e nas rivalidades que realmente movem o mundo. Não há mais tempo a perder. O acesso à boa informação será o diferencial. O momento é agora. O canal é o Ágora, Ágora da Geopolítica. Inscreva-se, participe, apoie. Olá pessoal, sejam bem-vindos, boa noite, são exatamente 22 horas em ponto, é mais uma vez, é bom, é legal estar aqui com vocês. Espera aí gente, que os negócios começaram a desabar aqui na minha frente, acontece, coisas ao vivo é assim mesmo, mas vamos lá, vamos dar um jeito, por enquanto tá seguro. Pessoal, sejam bem-vindos, peço que vocês compartilhem este link, convide o pessoal para participar desta live, não foi divulgado com a devida antecedência, porque eu estava em uma outra atividade, mas estou aqui mais uma vez e recepcionando o meu colega Júlio Vitória. Seja bem-vindo, Júlio. Boa noite. Fala, X. Tu tá me escutando bem aí? Tá saindo áudio legal? Beleza, beleza. Pessoal que tá ótimo. Tá ótimo. Melhor que bom e melhor que ótimo. Ótimo. Júlio, vamos... como é que você tá, meu amigo? Tudo em paz? Tô. Tá dando aula até agora há pouco, né? Como sempre. Para mim, quinta é meio corrido, mas tô aqui. Júlio, eu pensei que você só trabalhasse na terça, na quarta e na quinta e lutasse contra o 6x1. Contra o 6x1 eu luto também, cara. Para trabalhar um dia menos. Inclusive, hoje eu coloquei no meu canal lá um vídeo sobre o 6x1. Quase todo dia eu coloco alguma coisa lá do 6x1. Pois é, né? Vários países estão aprovando, né? A proposta do governo parece uma proposta razoável, porque contempla aí uma demanda que já está histórica e que é basicamente a questão da redução da carga horária para 40 horas, trabalhar com 2 dias de descanso, que é justo, porque, inclusive, uma coisa que eu estava observando, Júlio, o pessoal que trabalha em shopping center é uma dinâmica muito complicada, né?
Fiquei sabendo que eles chegam 2 horas antes e tem que ficar até 2 horas depois, pelo menos os daqui. É um regime de semi-escravidão, praticamente. E Tá, mas recebendo essas um 2 horas valor. antes, 2 horas depois, não ganha nada extra. É obrigado a chegar. Exato. É obrigado a chegar, tem que, tem que, os que terminam o dia, porque tem aqueles que vão até a tarde, tem os que pegam a tarde e vão até a noite. Os que terminam ainda tem que lavar tudo, arrumar tudo, organizar tudo, quando vai sair é mais de meia-noite do shopping. Mas isso aí, se tem que lavar, arrumar, tem que pagar a hora extra, ou sei lá. Mas não paga, o problema é esse. Não recebe bem, né, mas não paga. Bom, então, isso é uma questão importante. Nós tivemos aí também aquela coisa do prende e solta ramagem, e o tema principal que a gente vai abordar hoje tem a ver com a questão do BRB, com os últimos eventos que ocorreram com relação à questão da reviravolta que deu no caso do Master, que inclusive a Globo está silenciosa, né? A Globo ela não exalta tanto, mas que aquela situação, né, do Daniel Vorcaro e do Paulo Henrique da Costa, que foi publicado o WhatsApp aí, eu tenho aqui, daqui a pouco vou postar para vocês visualizarem, foi publicado um diálogo com eles, uma coisa que beira o absurdo, né? Eles tratando aí de arranjos bilionários e em troca de apartamentos milionários, né? Então tem com valores de milhões. Inclusive a conversa é assim, é uma afronta a todos os trabalhadores de modo geral que passam a vida tentando uma casa, que a esposa chega e diz, não, essa cobertura não tá boa, não sei o que, o diálogo sabe? Uhum. Enfim, essa foram assim. Eu moro de aluguel até hoje, Xisto. Não tem casa própria ainda. Professor, né? Salário de professor, não consegui comprar. Onde eu moro aqui é praia, é muito caro, tu vê. Então, Pois é, aqui no nosso caso, nós somos dois caras roubam professores. milhões assim, né? Aqui nós somos 2 professores, mesmo assim foram décadas para poder pagar, né? Mas é isso, né? Esse Brasil, né, que um Brasil que a gente vivencia, vamos então trazer para cá. Júlia, eu proponho o seguinte, eu não sei se aparece para você, mas agora fica disponível uma enquete. Não sei se você, como visitante, você visualiza a enquete. Não, aqui para mim não. Ela vai ficar na tela aqui, ó. Aí, eu queria propor inicialmente uma enquete assim, ó. 3 motivos para Bolsonaro voltar para a Papudinha. Ou não, qual o maior motivo? Qual o maior motivo? Tá correto, Júlio? Qual o maior motivo? É que o maior motivo aí prevalece, o que prevalece. Tu vai botar os 3 motivos, então tu pergunta isso. Qual o principal motivo para ele voltar, então? Eu acho que o principal nesse momento é a própria soltura do Ramagem. Mas você tá dando a resposta, Júlio? Você não pode influenciar, não, Júlio. Você não pode influenciar, rapaz. Vamos lá. A galera que tá assistindo, não sei se já se ligou nisso, não. Você acabou com a enquete, Júlio. Desculpa. Não, mas tu não vai botar tudo bem. Motivo. Tu não vai botar vamos botar outros 2, vamos ver. Vai outros 2, né? A questão acirramento da campanha, né? Início da campanha eleitoral. Não, eu acho que o outro motivo é que ele tá bem já, não precisa ficar em casa. Ele tá saudável, se ele tá saudável, ele já pode... Porque se ele já tá se metendo em campanha política e fazendo reunião e coisa, é porque ele já tá bem, já pode voltar pra Papuda. Eu acho que esse é um motivo também forte, né? A questão da saúde. Se tá bem de saúde, volta pra Papuda. Bom, deixa eu só tirar aqui, senão vai ficar... Ele foi provisoriamente para casa para uma recuperação, né? Isso. Fica aqui, ó, Júlio, fica na parte de cima. Nessa parte de cima da tela, tá aparecendo aí. O que eu achei interessante é que pega aí, né, para o pessoal poder ficar visualizando. Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite, vocês que estão chegando agora. Eu peço encarecidamente que vocês divulguem, tá? Não foi divulgado com a devida antecedência. Nós tivemos hoje, logo cedo, uma entrevista com José Reinaldo, ele é editor internacional do 247, uma entrevista muito boa,
Eu recomendo a vocês acompanharem, a gente já está editando shorts da entrevista, ele muito preciso, muito objetivo, vale a pena. E enquanto isso, nós estamos aqui retornando, peço a vocês que compartilhem este link, convidem, estamos aqui recebendo aqui hoje o Júlio, e vamos lá, vamos começar com esse tema. Após prisão, Ramage diz que permanência nos Estados Unidos é regular, eu não me escondo. Essa situação eu não vou ler, tá, a matéria, gente, naturalmente, vou ler o lead só da matéria, tá? Ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramage, disse nessa quinta-feira 16 que a sua situação nos Estados Unidos é regular e que sua detenção ocorreu por razão migratória, desmentindo a hipótese que teria sido ocasionada por uma infração de trânsito. Caramba, ele desmentiu o Eduardo Bolsonaro, ó. Uhum. Ele disse que é por questão migratória. Aí tem uma questão que é importante que eu quero ressaltar aqui, porque é o seguinte, a fala do diretor da Polícia Federal, o depoimento que ele deu para a imprensa, foi de que o Ramage havia sido preso em uma ação colaborativa entre a Polícia Federal Brasileira e o ICE, né, a parte do setor da inteligência do ICE, se a gente pode admitir que o ICE tem alguma inteligência, então o setor da inteligência do ICE, uma parceria, identificaram através de uma infração de trânsito que ele havia cometido, identificaram a residência que ele estava morando. O Tiago dos Reis está chamando para si, né, os louros de ter sido ele que identificou o local de residência do Ramage, não sei se foi, mas ele está dizendo. Mas o fato é que a prisão do Ramage, o diretor disse que foi uma parceria. E o Ramage, ele está dizendo aqui que, na verdade, foi uma ação por conta de um incidente decorrente da questão da situação migratória, mas ele não menciona nada a respeito e ele foi solto, uma coisa que o padrão de soltura das pessoas que têm um determinado status é normalmente de 2 a 3 semanas. Ele foi solto em menos de 72 horas, né? Em menos de 48 horas, na verdade. Então, e aí ele coloca, ó, vim agradecer ao governo norte-americano da mais alta cúpula da administração do Trump, quer dizer, a articulação lá de cima, e também das pessoas que já estavam cientes da nossa questão bem antes, e também aquelas pessoas que tiveram que se debruçar na ocasião desta detenção. Ele fala, aí tem um detalhe, ele não fala aqui de Eduardo Bolsonaro, ele não fala como é o nome do projeto de ditador? O Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, é isso? Que é o neto do ditador. Ele não menciona eles aqui, e eles chamaram para si o fato de terem sido eles que fizeram a intermediação junto ao governo Trump. Alguém nessa história está mentindo. A Polícia Federal, Ramage ou Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo? Você apostaria em quem? Eu acho que dos três o mais confiável é a Polícia Federal, mesmo assim, né? Porque o Ramage e Paulo Figueiredo, aí é... A gente exclui a Polícia Federal, mas aí sobram dois. Hã? Um dos dois estão mentindo aí, o Ramage ou o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro? Porque o Eduardo Bolsonaro... O Ramage é incapaz de estar falando a verdade, porque pode ser uma questão de imigração mesmo, não duvido, não duvido que seja isso. Eu vou nessa linha também, eu apostaria. Eu queria saber de você que está participando online, o que é que você acha? Qual dos dois grupos estaria mentindo? Grupos não, né? Porque Ramage está sozinho. Qual dos dois lados estão mentindo? Né? Um lado que está Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, e outro lado que tem o Ramage. Lembrando que Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro têm contra eles o fato de que eles são mentirosos contumazes, né? Eles mentem pra caramba. Por que é a questão de estar ou não falando a verdade, estar ou não mentindo? É porque o Ramage está dizendo aí que não teve nada a ver com questão de multa de trânsito. E o Bolsonaro, o Eduardo, ele chegou e disse, foi uma questão simples, uma multa de trânsito, foi apenas um acidente de percurso. O Ramage está dizendo não, é por conta da questão migratória. Ele possivelmente foi solto porque ele tem um status específico, e cá para nós, né, os Estados Unidos têm todo o interesse do Ramage por lá, porque Ramage ele sabe de muita coisa.
Ele tem muita informação. Pois é, então Pois é. ficamos nessa questão, nessa dúvida. Gente, tem uma informação aqui que essa vale para o canal A Terra e seus Sinais, depois eu vou me debruçar sobre ela. Vida na Terra pode acabar antes do previsto por causa da desoxigenação. A pesquisa mostra que a queda do oxigênio antes do efeito estufa úmido tornará o planeta inabitável. Eu também não vou fazer a leitura completa da matéria, está no CNN Brasil, vou ler o lead e vou acrescentar uma informação que não é nada boa para o Júlio. Após a finalização da missão Artemis 2, que levou os astronautas para o lado não visível da Lua, um estudo sobre a finitude do oxigênio na Terra pode ter um prazo menor do que o previsto, que foi publicado em 2021 pela Nature Geoscience e voltou a repercutir no contexto científico. Segundo os autores do artigo, o processo de desoxigenação é inevitável por conta do aumento dos fluxos solares à medida que o Sol cresce. Pois bem, eu peguei essa informação e eu faço parte de um fórum da NOAA, sabe, Júlio? Conta do outro canal, da Terra e seus Sinais. Mandei para esse grupo lá, que seria inclusive o tema da live. E aí, esse grupo ele é composto por vários pesquisadores, vários cientistas. E aí eu perguntei, olha, isso aí tem algum rebatimento em algum local específico no globo? E eles foram taxativos em dizer que sim, a América do Sul, mais precisamente na região sul do Brasil, tá? Por conta daí da anomalia do Atlântico Sul, que está justamente sobre o território. E quais os efeitos podem ser evidenciados? Principalmente eventos relacionados à questão de... ele fala lá na questão da pele, né? Uma exposição mais da pele e exposição no geomagnetismo terrestre. Então, Júlio, tem que andar de chapéu e tomar cuidado, tá certo? Proteger a careca, né? Exato. Proteger a careca com bonezinho. Deixa eu saudar o povo que está por aqui, ó. O Cortes está por aqui, a Ju Bueno também, a Camila também está por aqui, Cristiano também está por aqui, o Luiz Delcides, valeu Luiz, pela presença, obrigado pela sua participação. A Larissa, um abraço para você, Larissa, muito obrigado pela sua participação. Ok. Bom, vamos lá então, vamos dar continuidade aqui. Procurador-Geral do Distrito Federal pede demissão em meio à tentativa de socorro do BRB. Essa situação do BRB, ela está muito complicada, porque eles não podem, inclusive, tu conhece um advogado chamado Cacai? Sim. Já ouviu falar nele, não? Conheço. Cacai, ele é bem conhecido, né? Ele está defendendo, inclusive, o governador de Brasília, o ex-governador de Brasília, né? Que está envolvido nesse embrolho todo. Então, o que é que ocorreu? Fontes, aqui no texto da CNN também, fontes afirmam que Márcio Vanderlei era pressionado para conceder parecer positivo para o Distrito Federal obter empréstimo ao banco, né? Então, por que essa situação ela está agravando ainda mais, está complicando ainda mais? Todo o discurso que estava sendo criado, direcionado à questão de envolvimento de partidos e políticos de esquerda, acaba de ser desestruturado completamente com a exposição do texto, que eu, inclusive, tenho ele aqui, eu vou retirar essa tela, vou colocar uma outra agora, e com textos muito comprometedores mesmo, coisas que beiram o absurdo, e que envolve aí boa parte, né, de políticos que são do centro e da direita. A gente não sabe ainda o desdobramento que isso vai ter, isso foi uma novidade, está nos principais canais de informação do dia de hoje. Ainda não se debruçaram muito a respeito das consequências e da possibilidade de envolvimento, inclusive, como não poderia deixar de ser, do clã Bolsonaro. A minha questão, Júlio, que eu queria para a gente dialogar aqui, vou dialogar também com quem está participando, é que você acha que depois desses eventos que estão ocorrendo, né, briga da extrema-direita, entre a extrema-direita, o presidente do PL tendo que viajar para os Estados Unidos para conversar com o Eduardo Bolsonaro, para pedir calma para ele,
a disputa interna entre a Michelle e o Flávio Bolsonaro, porque a Michelle Bolsonaro dizendo que Bolsonaro está muito bem, o Flávio Bolsonaro dizendo que ele está muito mal, né? Então, o Carlos Bolsonaro, perdão. Enfim, né? Todo esse histórico recente que a gente vem colocando, e agora, o indício de envolvimento do Flávio Bolsonaro na questão do Banco Master, e possivelmente, eu esqueci de dar uma informação para vocês que é importante, tá? Toda a relação que tinha econômica entre eles era com base em imóvel, e eles cediam imóvel, valores milionários, em troca de favores. E vocês sabem, né, que o Flávio Bolsonaro é expert em tornar um imóvel que vale 40 mil reais em um imóvel de mais de 500 mil reais, né? Ele é um grande empreendedor. Ele conseguiu fazer essa façanha. Aí a minha questão é a seguinte: primeiro, é porque aqui no mundo real em que a gente vive, para a gente aumentar uma coisinha, todo ano tem que colocar no imposto de renda que teve. Eu fiz um puxadinho ali, aí eu coloco mais tanto. Ele não, né? A mansão que o Flávio Bolsonaro tem, ela não é compatível com o salário que ele ganha, né? Aí a questão que eu coloco é a seguinte: como é que você está visualizando esse debate da pré-campanha, esse contexto da pré-campanha? Você acha que o Flávio vai até o final diante disso? Cara, eu acho que agora ele vai, agora ele não tem como recuar. Eu era um que desconfiava muito, que eu achava que na última hora ele não ia ser candidato, né? Ele não ia arriscar uma eleição para senador ou para deputado federal, que ele teria garantido para ter imunidade parlamentar para enfrentar o Lula. Isso quer dizer que eles estão muito confiantes, tá? Então aí tem um alerta aí. Essa turma do Flávio Bolsonaro, eles gostam muito de grana, de dinheiro, de poder. Só que eles têm muito medo de cadeia, de ser preso. E ele não ia arriscar entrar numa eleição, perder e depois ir preso. Como a gente vê agora esse sinal, já linkando com a soltura do Ramagem, isso quer dizer que vai vir pressão de fora, ele está entrando muito seguro nessa eleição, vai ter muita chinelagem, que nem a gente fala no Rio Grande do Sul, não sei se aí fala assim também. Uhum. Então, assim, cara, vai ser outra eleição, assim, ó, pau a pau, a gente tentando argumentar, trazendo a verdade para as pessoas, trazendo coerência, trazendo bons argumentos, e os caras largando mentira e fake news. E aquele negócio, enquanto a gente fala que é verdade, as big techs não largam para 2 pessoas. Quando eles largam a fake news, eles vão largar para 1 milhão de pessoas. Entendeu? Então, para ele estar muito seguro de arriscar a perder uma eleição para o Lula, que é muito difícil ganhar do Lula, e ele sabe disso. Tem a máquina na mão nesse momento, tem trabalho mostrado, fez muita coisa pelo Brasil. Ele não fez nada. Não tem projeto nenhum, Flávio, nem como deputado, nem como senador. O pai dele, muito menos. A única coisa que o pai dele dizem que fez de bom foi tirar o imposto do jet ski e dar o de R$4 no salário mínimo. Isso foi uma coisa que ele fez de bom. Foi melhor que não aumentar nada. Ele deu R$4 de aumento no salário mínimo. E aí o Lula tem uma série de coisas, né, cara? Só que, assim, é aquela coisa. Para ele vir para a eleição é porque, assim, ó, essa galera se uniu, essa galera não está sozinha, tem apoio de gente fora, de Big Techs, Estados Unidos, não sei se envolve Trump, não sei se envolve Elon Musk, não sei se envolve lá de Israel, o sionista, Netanyahu, aquela turma, mas assim, eles não vão vir para brincar, eles não vão vir para arriscar. Vai ser dureza, meu velho. A gente tem a verdade do nosso lado, a gente tem trabalho do nosso lado para mostrar, mas assim, cara, a mentira ela corre muito mais rápido do que a verdade. Então, é essa que vai ser a nossa luta. Então, por isso que, nesse momento, eu acho que ele veio para ir até o fim. Ele vai concorrer, ele vai ver pau a pau, ele vai querer levar para o segundo turno. Eu acho que a grande chance do Lula é ganhar no primeiro turno para matar a charada. Uhum. Não sei se faz sentido o que eu falei, Xisto. Se quiser, né, rebater alguma coisa. Sim, quero... Só para acrescentar, com relação a essa questão de Lula no primeiro turno,
eu entendo que depois do Caiado ter se lançado candidato, dificilmente Lula vai levar no primeiro turno, porque tem um lado interessante que o Caiado, quando ele for atacar mesmo, começar a campanha, ele vai acabar tendo que atacar o Flávio Bolsonaro, que ele precisa se distanciar e precisa ganhar os eleitores do Flávio Bolsonaro, né? Mas isso aí, consequentemente, vai levar a eleição para o segundo turno. Porém, tem um detalhe interessante. O PT ainda não entrou na campanha. Ainda não começou. Exatamente. E já está partindo já de igual para igual, né? Então, o desdobramento aí quando começar essa luta que o Lula está fazendo agora, né, com a reforma tributária, a luta que está sendo feita agora com relação à questão de deixar tudo da questão do 6x1, né, de lutar pelo 5x2, tá parecendo até jogo de futebol, né? Foi quanto placar? 6x1, 5x2, 5x2, 6x1. Eu acredito que o Lula, ele tem uma chance, sim, de um primeiro turno. Agora, eu vi também uma possibilidade, o PT tem que ficar muito atento, de termos uma pegadinha no meio da história. Em que sentido? Quando começar os debates. Mas debate não ganha mais eleição, mas debate faz cortes. O debate, as pessoas, e aí você tem o Pablo Marçal e você tem o Nicolas, juntos, eles pegam uma galera muito grande. E o PT tem que ficar, no caso o Lula, tem que ficar muito atento com relação a isso, tá certo? Eu já vi com um bom ânimo o fato de Lula estar iniciando aí uma aproximação com canais progressistas para dar entrevista. A gente tinha uma coisa que a gente batia aqui vez ou outra, e eu vejo isso como uma medida bem interessante. Bom, vamos lá então. Essa questão do Caiado tem duas linhas, né? Porque no segundo turno, o Caiado vai apoiar o Flávio Bolsonaro. O que a gente tem que ver agora, se na arrancada o Caiado começar a tirar 2, 3 pontos e ver que dá para ele chegar, ele vai bater no Flávio. Mas se ele ver que não vai dar para ele chegar, vai chegar no debate, ele vai ser o Padre Kelmo do Flávio. Ele vai começar a bater no Lula junto com o Flávio. Entendeu? Vai começar a levantar a bola para o Flávio bater. Essa aí é da política, né? Eles estão defendendo o lado deles. Isso. E Lula não vai ter aquela parte de ter uma pessoa para contracenar com ele, né? Ele vai estar solo ali. Eu acredito que Lula não vai para todos os debates. Eu acho que ele vai ser bem seletivo com relação ao debate, porque não tem muita lógica, né? Ele participar de alguns debates. Cadê? Deixa eu ver só uma coisa aqui. Rapaz, tem uma informação aqui que chegou para mim, não estou conseguindo localizar, que a informação é a seguinte: Rússia lança um dos maiores ataques do ano contra a Ucrânia, com centenas de drones. Tensões aumentaram no Oriente Médio, Estados Unidos e Irã seguem a tela tá azul negociação. Aí, né? Não sei se tu ia botar na tela aí, mas tá azul aí. Tá. Não, sim, eu tô tentando colocar aqui na tela, não tô conseguindo, rapaz. Tá. Deixa eu só... Vamos lá. Mas a notícia é essa, eu não deu algum problema aqui, eu não tô conseguindo, mas tudo bem. Eu acho que localizei. Eu localizei outra. Tá aqui na CNN também. Bom, vamos lá, vamos dando continuidade aqui, vamos seguindo, vamos tocando aqui o barco, aí a gente vai conversando. Olha, gente, voltou a aparecer aí? Sim. Pronto, beleza. Então tá aqui, tem a notícia do Irã, mas estava aqui. Em meio a cessar-fogo, Irã procura lançadores de mísseis presos no subsolo, Estados Unidos perdem drone de 240 milhões de dólares no Golfo Pérsico. Olha aí, vamos alugar um barco e vamos atrás de um drone? Pois é, mas vai vender para quem isso depois? Né? A gente utiliza, né? A gente coloca lá, bota no OLX para vender. Tem um drone, uma geladeira e um fogão para vender. Né? Gente, a gente tem para vender um pendrive, nós temos para vender um fone de ouvido e um drone balístico, tá? Capaz de conseguir lançar. Bom, vamos lá, pessoal. No porta-aviões. Exato. Gente, deixa aqui eu pedir para vocês um apoio, tá? Nós iniciamos aqui, nós já tínhamos o
o Facebook do Ágora da Geopolítica, eu tinha feito uma postagem em um texto um texto bem crítico contra as Big Techs, que a gente vai falar sobre as Big Techs, e meu canal saiu do ar, sumiu. Tá? Ele existe sem existir. A atualização não pode ser mais feita, eu fiz outro canal. Então, nós temos 14 pessoas inscritas, já estávamos lá com um número, a gente precisa de termos aqui 200 pessoas inscritas. Canal do YouTube? Canal do Facebook, a Ágora da Geopolítica no Facebook. Eu uso Facebook mais. Muito tempo. Eu reativei por conta do Instagram, porque como eles estão integrados, você consegue fazer as lives no Facebook em formato vertical do Instagram com mais recursos do que fazendo elas diretamente no Instagram. Né? Então, não sabia disso. Ele abre para você um painel, porque aqui não vou poder mostrar, porque ele não aparece. Não mostra aqui. Acho que não do jeito. Esse programa, o StreamYard, ele manda também 2 formatos, né? Manda. Aqui é que aqui não enquadra, ele fica estranho, pega só o meio ali. É porque é o seguinte, aqui para objetivos diferentes, no caso do Facebook, né? O StreamYard, ele manda para o Facebook, bota também na horizontal do mesmo jeito, mas no Instagram é vertical, né? Bom, o interessante aqui é você pegar a turma que os que estão herdeiros aqui do Facebook e tentar movimentar eles para o YouTube, levar eles para o YouTube, né? Enfim, mas vamos lá. Gente, deixa eu voltar aqui, eu queria trabalhar aqui, aproveitando a participação do nosso colega, primeiro falar sobre as Big Techs, tá? Que me inspirou a produzir aquele texto. A análise das Big Techs tem tecnologia para combater fake news nas eleições, mas não há interesse. Eu não vou ler mais uma vez, tá? Vou ler só o lead, gente. O lead é o elemento principal de uma matéria. Dá para entender a matéria toda só pelo lead. Então, vamos lá. Em entrevista à Sputnik Brasil, especialistas afirmam que as Big Techs têm capacidade de combater o fenômeno das deepfakes e notícias falsas nas redes sociais. No entanto, não há interesse das grandes corporações para isso, visto que seu modelo econômico é ajudado por sentimentos como raiva e medo, que são gerados por esses conteúdos. Então, e aí a matéria vai falar sobre a questão da inteligência artificial. Vou colocar aqui só a parte que está destacada em preto. Existem soluções simples para verificar a identidade. Há um problema de negócio para as Big Techs, em especial agora na era da inteligência artificial, e as IAs não são lucrativas. Então, um texto que está sendo aqui bem provocativo, e eu vou dizer o motivo. Está suspenso o debate sobre a questão da regulamentação, que inclusive, eu particularmente, eu não gosto muito do uso do termo regulamentar, porque dá a ideia de que você está querendo controlar as coisas, né? Talvez da democratização, vamos assim dizer, da informação pelas redes sociais. Então, você está criando uma legislação para democratizar, para tornar mais justo. Então, nesse contexto, vejam bem, o debate parou, foi encerrado, porque começou a existir uma espécie de acordo, tipo o Instagram, o Telegram, cada um dizendo, olha, a gente vai seguir a orientação padrão. Só que este ano nós vamos ter o Cássio com K e o André Mendonça. André Mendonça. André Mendonça. Nós vamos ter a dupla dinâmica do Bolsonaro, que está no STF, que são ministros que nós já vimos que muitas das deliberações deles são muito tendenciosas, não que eles estejam cometendo alguma coisa ilícita, é o posicionamento mesmo, é a opção, do mesmo jeito que o Fux também entra nessa mesma seara. Então, contextualizando isso, qual é o ponto que eu estou querendo chegar? Ainda há tempo do Supremo pautar e definir uma regulamentação para meio que colocar alguns grilhões para impedir que eles tomem pelo TSE determinadas deliberações. Aí eu queria saber de você, Júlio, se você concorda com esse ponto, tá certo? Lembrando, tá?
TSE é diferente de STF. Uma vez iniciada a eleição, o STF ele não pode intervir. O STF só faz uma intervenção se houver, comprovadamente falando, algum crime contra que está previsto na Constituição Federal. Coisas da prática da eleição, o STF ele não coloca o bedelho ali, ele não intervém. Então, se for alguma coisa, tem que ser antes. Tem que ser antes de iniciar o pleito. Júlio. Cara, sei lá, cara. Eu acho que com esses dois aí no TSE, a coisa vai rolar um pouco solta pro lado do bolsonarismo, e se o lado da esquerda resolver andar fora da faixa, eles vão dar uma chamada. Sabe como é que é? Tipo, ainda bem que dessa vez não vai ter, eles não estão com a máquina na mão, não vão botar a Polícia Federal no Nordeste para impedir das pessoas de votar, porque se fosse eles da outra vez, talvez tivesse Bolsonaro ganho a eleição, porque não sei quantas pessoas iam impedir de votar no Nordeste, né? Agora, por outro lado, cara, eles estão muito visados, né, cara? Então, assim, sabe que por trás tem outras coisas por trás desse jogo aí, que não é só o jogo da eleição. Tem toda uma carreira, esses caras ainda têm mais não sei quantos anos cada um no STF, né? Vão passar pelo TSE de novo. Então, eu acho que eles vão afrouxar algumas coisas, principalmente para o Flávio Bolsonaro, porque né, tem uma dívida de gratidão, principalmente com o Bolsonaro, que indicou eles. Mas também não vão poder fazer coisa muito absurda, porque vai ficar tão na cara que eles vão voltar depois desmoralizados para o STF, entendeu? Tanto é que tu vê agora no caso Master aí, o Mendonça tá dando uma espinhada nos caras aí, entendeu? Então, os caras de direita, inclusive, né? Que podia estar passando pano. Então, eu acho que é isso, né, cara? Falar nisso, o que é que você achou daquele absurdo, daquele relatório feito pelo senador? Pelo Vieira, Vieira, né? Vieira. Vieira. Ah, Porque... cara, pô, ele parecia... Sabe que pra mim, cara, ele era um cara na época ali da pandemia, que teve foi muito a prudente, CPI né? da pandemia. Pô, ele parecia ser um cara coerente, ele falava as coisas prudente, coerente, né? Por mais que fosse de direita, assim, pô, esse é um cara de direita, mas é um cara que tem uma linha. Cara, eu não entendi por que esse cara fez isso agora. Eles sujam a carreira deles, a imagem deles, né, cara, por uma coisa assim. Eu não sei o que rola nessa história. Eu não imaginava, tá? Eu imaginava que ele seria coerente, mas ele me pegou de surpresa, sinceramente. Me pegou de surpresa. Mas ele tá também, ele tá bem apavorado já, né, cara? Ele deve estar arrependido do que fez, porque ficou chato pra caramba. Ficou muito... A situação dele é porque ele precisa ser reeleito. E durante a pandemia ele se queimou com a extrema-direita. Ele se queimou com o bolsonarismo. Então ele foi um gesto dele numa tentativa de fazer a claque, sabe? De ir pra galera, sabe? Aquele jogador que armou, né? Que foi o dono do jogo. Eu acho que ele errou na dose, porque ele esqueceu do principal, que era o objeto da CPI. E aí focou. E outra coisa, a questão de ter sido seletivo. Primeiro ele envolveu o Gilmar Mendes, que não tinha nada a ver com a história. O Gilmar Mendes só deu habeas corpus, não tinha nada a ver. No máximo, você tinha ali uma possibilidade de ter uma contextualização com relação ao Toffoli, porque o Alexandre Moraes não está nem na turma que estava decidindo as coisas. Então, ele enquadrou o Alexandre de Moraes ali por conta do Banco Master, coisa que não tem nada a ver. E ele esqueceu de colocar o Marcola e outros tantos que são, né, envolvidos diretamente com o objeto da CPI. Então, eu acredito que ele errou na dose. Eu penso que o Otto Alencar também poderia ter sido mais incisivo, porque eu não acho que o relatório tenha sido, assim, tipo, uma novidade para ele. Eu acho que ele já sabia do conteúdo, talvez ele não fez a intervenção, mas tanto que o gesto que houve, né, de substituição dos senadores
que eu achei uma coisa que ficou muito nítida, né, que foi uma orquestração ali, mas que não tinha outra saída, gente. Seria uma desmoralização para o STF, não, para o Senado, que já foi, inclusive, na minha avaliação, sabe, Júlia, acabou com aquela questão da tese de que há necessidade de fazer CPI, porque as CPIs começaram a ser desmoralizadas. Elas foram sendo mal conduzidas. Já deixou a seriedade que tinha antigamente de investigação e passou a ser um jogo político. Cada um quer defender um lado e não está nem aí se os caras estão envolvidos ou não. Defende um lado e tenta botar outros na história do outro lado que não tem nada a ver, entendeu? Porque eles já entenderam, cara, eles entenderam que é o seguinte... Primeira coisa, a CPI é muito difícil prender alguém, né? Claro que pode, depois vai ter que encaminhar para o PGR, aquela história toda. Mas praticamente não acontece nada, assim, diretamente. O que acontece? Influencia nas eleições, influencia na política. Então, vale mais a pena eles desgastar o outro lado, mesmo estando errado, e aí depois, mas estava errado, não sei o quê, mas aí até dizer que voltar tudo, e dizer que estava errado, e colocar os caras que não estavam, e tirar os caras que não tinham culpa de nada fora, cara, já se espalhou, já fizeram o corte, já caiu nas bolhas, a galera já tá falando mal dos caras, entendeu? O fulano do STF, ele aí, ó, tá envolvido, aí, cara, depois que manipula a reputação das pessoas, fica difícil de limpar. E é uma coisa que eu acho engraçada, cara, que assim, ó, quando mancha a reputação de alguém que tá numa linha correta, é difícil de limpar. Mas, por exemplo, pega esses caras da direita, cara, a quantia de barbaridade que já falou o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Zé Chuvisco, o Zé Trovão, sei lá, Sim. aquele outro gurizão lá de Minas Gerais, me esqueci o nome dele, é tão significante para mim que eu não lembro nem o nome dele. O Chupetinha. De Minas Gerais. O Chupetinha. Sim. E por aí vai, cara, que esses caras já se envolveram em rolo, em escândalo. Por exemplo, o Chupetinha teve lá o rolo com o primo dele, das drogas lá. Agora, depois andou 10 vezes no avião dos caras do Banco Master. Aí eles não estão envolvidos. Recebeu dinheiro para a campanha do pessoal da Lagoinha, entendeu? Aí tudo bem. Mas aí quando é a esquerda dá problema. Poxa, eu só vou ter que sair daqui para resolver um rolo que deu no meu ventilador ali. É o pai bola. Opa, vai lá, meu. Vai lá. Pessoal, quem está chegando aí, olha, aproveitem para participar da enquete, tá legal? Vocês estão ativamente, daqui a pouco a gente vai dando outras informações, mais rápido do que o Flash, rapaz. Então, aproveitem para participar da enquete, vamos ajudar o canal, peço que fique até o final, tem informações importantes ainda para serem repassadas. Olha, gente, vamos lá aqui, ó, nós tivemos aqui uma notícia hoje que foi de grande importância. STF determina a prisão do ex-presidente da BRB e advogado por suspeita de fraudes bilionárias. O ministro André Mendonça considerou risco de destruição de provas e de interferência nas investigações no caso Master. Então, o ministro, vou ler também mais uma vez o líder, tá? Depois a gente vai para o texto. O ministro André Mendonça, do STF, determinou a prisão preventiva do ex-presidente do Banco de Brasília, inclusive já foi para Papudinha, né? Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, e do advogado Daniel Lopes Monteiro, em nova fase da Operação Compás Zero. A decisão atende ao pedido da Polícia Federal com a manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República apresentada na petição 15771, na qual o ministro é relator. Bom, em que consiste esse negócio aí? Eu vou dar o destaque aqui para as falas dele, aqui, principalmente aqui a partir da página 9. Vejam um absurdo, gente. Se não fosse tão trágico, chegaria a ser cômico, né? Porque o Brasil, estou invertendo, inclusive, de propósito, tá? Porque o Brasil realmente está precisando aí de está precisando, sabe, modificar algumas coisas na sua estrutura. Vejam bem, que absurdo esse diálogo deles, principalmente para você que é trabalhador, que acorda 5 horas da manhã, vai para o seu trabalho, junta aí um dinheiro imenso, ou um tempo imenso, né, tentando juntar seu dinheiro para comprar uma casa, tá certo? De uma forma justa, passando por toda a burocracia que os bancos exigem que você passe. E aí, veja só, abre aspas, amigo,
Obrigado pela conversa de hoje. A cada passo, o caminho está mais claro e eu estou mais empolgado com o que vamos construir. Além disso, dou muito valor ao alinhamento pessoal e acho que estamos bem alinhados em relação ao trabalho, visão de mundo e perfil. Estou trabalhando para lançar a operação amanhã, ou no mais tardar na segunda-feira. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, o que consiste essa operação para vocês irem entendendo tudo bem direitinho, tá certo? Veja bem, quando ele se reporta a questão de estou lançando a operação amanhã, ele está querendo se referir aí à compra do Banco Master. Aí, mais adiante. O governador, no caso, é o governador, ex-governador de Brasília, que saiu para ser candidato para o Senado, para tentar justamente a imunidade, né, que chama, né? O governador me pediu que preparasse um material para a argumentação dele, porque vamos receber críticas. Vejam bem, que críticas são essas? As críticas é porque o mercado já não estava favorável ao Master, que estava vendo o Master estava falindo. E aí, como é que um banco vai comprar um outro que está falindo? Não tem lógica no setor bancário esse tipo de entendimento. Aí diz o seguinte: acredito que aquele desenho da CEO da Road Financeira, ou empresa financeira consolidada com participação do Conselho da BRB e da empresa de Private Equity, vai ser o mais funcional e que gera sinergia entre todas as empresas. Se o Daniel, e aí vale aí o destaque, né, quando ele fala aí, Daniel, deixa eu baixar mais um pouco aqui, ó. Se o Daniel puder fazer, se o Daniel puder fazer e enviar o contrato, duas observações. Primeiro, o Daniel aí não é o Daniel Vorcaro, é o Daniel advogado, aquele que foi indiciado junto com ele. Outra questão, que contrato seria este? É o contrato do banco? Não, esse é o contrato da aquisição de um imóvel. Então diz, ó, se o Daniel puder fazer, o Daniel advogado, tá? Puder fazer e enviar o contrato, seria ótimo. Conversei com a minha esposa e estaremos em São Paulo na próxima semana. Seria legal mostrar o apartamento para ela. Assim, ela também vai se ambientando. Dia 1 de março, está logo ali. E aí, saúda ele. Vamos lá, o item 24. Falando aqui, Daniel Vorcaro, deixa eu subir mais um pouco para vocês poderem ver. Fala, amigo, ótimo. Também estou empolgado, vou alinhar tudo com o Daniel. Vou te passar uma pessoa que te mostrará o apartamento. Então, aí ele conclui aqui fechado, ok e tal. Bom, aí só essa última página agora, tá? Pra gente, eu não vou ler também tudo, não. Aí ele diz, ó, conforme Paulo Henrique levava sua esposa para visitar os apartamentos luxuosos, detalhe, tá? São os apartamentos, não é o apartamento, oferecidos por Daniel Vorcaro, tá certo? O Daniel Vorcaro, Júlio, o Daniel Vorcaro, ele simplesmente criou uma corretora de luxo apenas para negociar esses apartamentos. Observa aí quanta grana estava sendo envolvida, né? E aí vai mais adiante, vou descer aqui mais um pouco, porque é o mais importante está aqui. Vamos lá. Aí ele diz o seguinte, aí tem Paulo Henrique, qual o empreendimento? Aí Daniel Vorcaro. Outra coisa, quando tiver um tempinho aí no final de semana, veja se conseguimos falar. Esta semana estou com um gargalo de 300 mm. MM aí, gente, não é milímetros não, tá? MM aí é 300 milhões. Ele está com a dívida de 300 milhões, de acordo com os investigadores, seriam milhões em dinheiro que precisava cobrir. Então, a transcrição dessa conversa do WhatsApp, tem um trecho que ele diz até o seguinte, eu vou apagar, porque tem coisa aqui que não pode ficar e tal. Mostra como a situação envolvendo aí esses financiamentos, essas coisas do Banco Master, ela é comprometedora. E mostra também como aquela coisa de expor o Alexandre de Moraes, expor outros personagens como o filho do Lula, era uma cortina de fumaça, uma tentativa de parar tudo, uma tentativa de não dar seguimento. Cadê? Gil Bueno, acho que a Justiça dos Estados Unidos sempre soubera a localização. Aí estou falando de ramagem, né? Bom, o que é que você acha desse embrulho, Júlio? Do Banco Master aí? Do Banco Master.
Pois é, cara. É que assim, ó, esses caras estavam enrolados com tanta coisa, cara, que não tem. Até me surpreendeu o Mendonça mandou prender os caras e tal, e né, isso aí ele foi bem coerente, né? Não foi de passar o pano que nem. Porque esses caras é tudo cara de direita, né? Extrema-direita, que botaram grana na campanha do Bolsonaro, botaram grana na campanha do Tarcísio, botaram grana, acho que na campanha do Espetinho, não tenho certeza, mas. Né? Mas provavelmente em vários cara de extrema direita. E o Mendonça, que é o. Como é que é o. Esqueci o. Terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico. Mandou prender os caras. Quer dizer, de repente ele está tentando fazer um trabalho no STF dentro de uma linha com coerência. Vamos ver, né? E o que nos remete lá ele no. Agora no STJ, né? Não, no ST... no TSE. No TSE. No TSE. É tanto S TSE. que eu me confundi. No TSE. É verdade. Mas assim, esses caras aí, cara, é tanto rolo, cara, que eu não sei te dizer, cara. O que esses caras ganharam de dinheiro, que fizeram de rolo, é muita gente envolvida. Eu ainda acho que ainda vai aparecer muito mais gente, cara. Tem muitos dos políticos estão envolvidos. A coisa está chegando perto do ex-governador de Brasília, né? Acho que ele largou, né? Agora. O governador de Brasília, não sei se ele já largou. Ele se afastou ele se afastou, né? Para concorrer ao Senado. Mas foi para concorrer, não foi por causa desse rolo aí. Não, foi não. Ele se afastou para. Porque enquanto governador, enquanto integrante do Poder Executivo, para você concorrer a um cargo que não seja executivo na mesma instância, você tem que se afastar. É uma coisa que eu acho que deveria valer também para os deputados, sabe? Agora, a gente sabe que acaba não valendo para eles, porque tem aquela justificativa de que o sistema não pode parar, né? Do mesmo jeito que o presidente não pode sair se ele for candidato à presidência, ou que o governador não possa sair se ele for candidato ao governo. No caso do Poder Executivo, é até compreensível, porque realmente você colocar uma outra pessoa substituindo pode gerar um problema sério. Mas no caso dos deputados, salvo engano, não entra o suplente? Não existe a suplência? Eu nunca fui deputado, eu não tenho certeza disso aí. Eu acho que, não sei se, eu acho que quando esses caras saem, entra suplente. Se o Eduardo Bolsonaro entrou na campanha ali, quase que também não tem quase reunião, já não é votado mais nada, já é tudo nas coxas, né, que a gente fala. O Eduardo Bolsonaro tá para lançar, né, a candidatura EAD. Aí, se ele lançar a candidatura EAD, Júlio, eu vou. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Eu vou votar em você, rapaz. Voto você à distância. Ele tá para lançar, né, a candidatura EAD? Candidatura EAD, o que é isso? É para votar é o seguinte, por correio? Por live? Chega na live, o cara vota nele na live. Eu tô tentando achar aqui um negócio. O Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, ele fez um vídeo no final do ano passado, dizendo o seguinte: ele fez, durante a pandemia, nós mostramos que é possível a gente utilizar a tecnologia, inclusive porque teve, né, o processo eleitoral, toda aquela coisa. Aí ele dizendo que, inclusive, deveria ser permitido que se candidatasse mesmo não estando no Brasil. Então ele queria se lançar candidato a presidente da República, concorrer à candidatura do presidente da República, concorrer à distância, Eduardo Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, fazer a campanha lá dos Estados Unidos, através das redes sociais, etc. E só quando ele ganhasse que ele viria para governar o país. Tá certo? Então essa foi a proposta dele. Aí ele lançou a candidatura em EAD. Então, se eu lançasse a candidatura em EAD, eu também lançaria a minha, porque aí nós temos uma galera muito boa que participa dos grupos, que votaria na gente. Ô, meu amigo, vamos lá, estamos chegando aqui para os finalmente. Eu estava tentando achar aqui, estou tentando aqui achar onde está o aplicativo que eu baixei. É muita cara de pau, né? Ele foi para os Estados Unidos, abandonou o cargo dele público e quer ser candidato para tentar recuperar o cargo público de novo, para ganhar imunidade de novo.
Exato. Foi para os Estados Unidos para Pois é. atrair o país, para falar mal do país para o Trump, para botar em risco um monte de coisa dentro do país. É Uhum. complicado. Deixa eu só fazer um pedido aqui. Ju, você tem um link do aplicativo do Bolão? Eu vou explicar para o pessoal que eu ia compartilhar aqui a tela. Vê bem, a gente vai fazer uma brincadeira, sabe, Júlio? No período da Copa. Eu vou fazer lives, eu vou estar online, se for possível, né? Eu acho que eu não vou estar viajando, mas eu vou tentar estar online no período da Copa para fazer a retransmissão, porque nós temos agora uma TV pelo YouTube que ela faz retransmissão e não pede direitos autorais. Mas Inclusive o meu os Santa jogos? Os jogos. Não. Eu já transmiti o jogo do meu Santa Cruz porque é aquela coisa, né? Eu fico até temeroso em assistir o jogo do Santa Cruz, porque Que legal, eu assisto, Santa Cruz, eu gosto de Santa Cruz, simpatizo muito com Santa Cruz. sou torcedor de Santa Cruz. Cores, é legal, aquelas cores vermelho, preto e branco também. Isso, tricolor de corpo e alma, como chama, né? É aquela coisa, o único time do Brasil que ensinou a galera a dirigir, saiu da primeira para a segunda, terceira e quarta. Então, mas assim, eu tenho assistido, voltando a assistir os jogos e tal, e eu descobri um aplicativo que era do Bolão. Eu instalei aqui, o negócio desapareceu, rapaz. Eu ia mostrar online aqui. Então, deixa eu só dar um recado aqui para você que tá no grupo, tá participando, vocês que estão no grupo. Participe, gente. É uma brincadeira, tá? É bolão, a gente não vai apostar dinheiro nem nada do tipo. O bolão é o seguinte: nos dias dos jogos, vai dizer aí, você vai votar em qual time vai ganhar aquele jogo. Se você acertar, você vai ganhando estrelinhas. Quem ganhar mais estrela ganha o bolão. Então é só uma coisa de bolão do Ágora. Exato. Eu tô sem o link aqui, se você puder mandar, Ju, que eu instalei. Que eu acessei, mas perdi. Tá certo? Há muitos anos atrás, numa Copa do Mundo, eu montei um bolão na minha turma. Na época eu estava fazendo faculdade de matemática. Olha como eu já fiz coisa. Totalmente diferente do que eu faço agora. Eu fazia faculdade de matemática na época. E eu fiz um bolão na sala que foi bem legal, que é assim, ó. Tu pegava toda a tabela da Copa do Mundo e a pessoa botava lá, por exemplo, França e Itália. Tu botava, por exemplo, 2-1 para a Itália. Se a Itália ganhasse de 3-1, tu ganhava 2 pontos, porque tu acertou o vencedor, mas não acertou o resultado. Se a Itália ganhasse de 2-1, que foi o resultado do jogo, tu ganhava 3 pontos, porque tu acertou o resultado, entendeu? E então era assim, era 2 e 3 pontos. Não sei se tinha mais alguma coisa nesse bolão, alguma outra pontuação. Só pedir aqui uma coisa. Mas Ju, era nessa linha. Ju, manda para mim no WhatsApp, por favor. Você pode continuar, por favor. E aí, assim, era nesse link. E era legal. E aí todo mundo botava todos os resultados antes da Copa. Todo mundo entregou para mim a ficha e eu fiz tudo manual, cara. Eu jogava tudo numa planilha, os resultados de todo mundo. Todo dia eu chegava, tinha jogo da Copa, eu chegava de noite na faculdade, na aula, com relatório, como é que estava a pontuação. Cada um acompanhava o seu, mas eu fazia na tabela. Você concorda aí? A França disparada é a melhor seleção do planeta? Cara, qual seleção você acha que está mais preparada? Da outra Copa do Mundo era e perdeu para a Argentina. Os argentinos surpreenderam com uma raça, assim, com uma coisa. O Messi jogou que ele... Né, ele deu para a Argentina essa Copa do Mundo de uma maneira assim, fez coisa de craque mesmo. E o Mbappé, não sei se tá tudo isso ainda, né? O Mbappé, não sei se... Vamos ver, na Copa do Mundo sempre tem surpresa, né? Mas vai de Neymar? Hã? Neymar, tu acha que vai? Vai jogar? Por mim não ia. Ele não joga mais nada. O Caicai não vai, né? É que ele não saiba jogar, né? Ele deu a contribuição dele, foi um bom jogador, mas ele não... Ele até que tá se esforçando ultimamente, né? O último jogo dele agora, o cara levou o time nas costas. Mas é só... Não tem eu vi os melhores momentos passando. Gente, estamos chegando na fase final aqui da nossa live. Quero mais uma vez agradecer. Só que eu ainda vou mostrar uma coisa que é a verdade da Copa, tá? Segura só um tempinho aí que eu já vou mostrar com a minha ajuda do nosso querido ChatGPT. Olha, Júlio, então tá aqui o resultado da enquete. Vamos lá, deixa eu
mostrar aqui. Faz o seguinte, gente, amanhã, na live de amanhã, na live posterior, aí eu vou mostrar o link com o bolão, explico direitinho, mas é uma forma da gente se aproximar, uma forma da gente interagir. Eu achava legal, sabe, aquela coisa de álbum, sabe, Júlio? Eu curtia bastante. Na Copa passada, meu filho estava com 6 anos de idade, então eu comprei um álbum para ele e eu ia lá pro shopping, ficava lá trocando, barganhando, sabe? É um negócio bem legal, rapaz. Trocando figurinha. Trocando figurinha, né? Aquela coisa, só tenho essa, aí não, eu também tenho aquela, vai negociar por quanto, vai não sei o que e tal. Eu achei legal, acho que, apesar de que tava muito caro as figurinhas. Ó, o resultado, vamos parando a enquete aqui, ó. O resultado deu que Bolsonaro está bem de saúde, tá certo? 60% dizendo que ele está bem de saúde, 40% início da campanha eleitoral, 0% a altura de ramagem. Olha só, Júlio. 0%. Se fosse, eu não votei, tá certo? Mas se fosse para votar, eu votaria na altura de ramagem. Por quê? Eu também. Eu também. Por que você? Diga aí, por quê? Porque essa altura do ramagem dispara um alerta que assim, ó, que os Estados Unidos não está respeitando o acordo que tem com o Brasil de deportar, extraditar, sei lá, eu meio que misturo essas coisas, mas é que cada um é para uma situação, né? E parece que o ramagem tem as duas, né? Tanto a questão de documentação, o cara é deportado, como ele comete um crime, ele é extraditado, né? É isso. Eu não troquei as bolas aqui, deve ser isso. Isso. Isso mesmo. Tu vê, ele tinha as duas situações e parece que ele voltou para casa numa boa, vida que segue, faz de conta. O Alan dos Santos há quanto tempo tá lá falando um monte de coisa nas redes sociais? Tu acha que os Estados Unidos não ia localizar o cara? Sabe, Anitta, ele tá dando palestra direto lá. Participando dos eventos. O outro, o filho o neto do ditador também. Entendeu? Esses caras tudo devem na justiça do Brasil. Então, o que acontece? O que isso quer dizer? Que se daqui a pouco o Bolsonaro ficar em casa e daqui a pouco dar uma chupada de bala e ele conseguir dar uma fugidinha, nunca mais volta, velho. Lembrando que a casa dele tá, tem Os Estados Unidos vai ficar lá de boa, tomando água de coco e rindo da cara dos caras. Eu acho lembrando que o Ramagem, a situação do Ramagem, dispara um alerta, que teria que disparar esse alerta dentro do STF, para não dar mais colher nem para Bolsonaro e mais nenhum golpista. Exatamente. Que está condenado é tudo na cadeia, velho. Ah, mas está doente, então fica no hospital. No hospital, guarda na porta, não tem que ficar em casa. Ficar em casa para quê? Porque teve um grupo de advogados, inclusive, que entrou agora com a petição no STF direto, porque abriu um precedente jurídico. Então, se você comprovar que seu familiar, por exemplo, tem uma doença degenerativa e ele já tem uma idade, então ele tem que ir para casa. Isso aí abriu um precedente. Abriu um precedente enorme. Jurisprudência, que a gente chama. Jurisprudência, exato. Exatamente. Gente, mas vamos aí, ó. Sabe a questão da Copa? Vamos, a verdade seja justa. Você sabe que o Donald Trump, ele quis se passar como Papa, porque ele disse que ele seria o melhor Papa. Você viu, né? Isso há 2 anos atrás. Ele quis se passar por Jesus Cristo, né? Por Jesus. A gente fez uma live, inclusive, aqui sobre isso também. Mas também teve uma questão de que ele foi homenageado com o Nobel da Paz, né? A pessoa que ganhou o Nobel da Paz foi uma coisa inusitada, gente. Ela entregou o Nobel da Paz para ele, dizendo que a justiça deveria ser feita, porque, na verdade, ele é a expressão, e etc, etc. E ele recebeu, e a turma da organização do Nobel da Paz disse, não, isso não tem validade nenhuma. O que vale ali é um símbolo, o que vale é o certificado e está no nome dela, e não está assinado por ninguém e tal, mas o fato é que ele apareceu. Então, sabe o que é que vai ocorrer? A Copa é nos Estados Unidos. Então, vai ocorrer isso aqui, ó. Ele vai pegar a taça e vai sair correndo. Vai dizer que a Copa é dele. Vai dizer que a Copa é dele. Vai exigir que a Copa seja dele, porque é um absurdo. Afinal de contas, é um absurdo países periféricos ganharem ou tentarem conseguir alguma coisa relacionada à Copa. É um absurdo países europeus conseguirem por isso independente. 2 coisinhas antes que tu, não sei se tu vai encerrar aí. A primeira, a galera está falando aqui que gosta de esportes e tal, só para lembrar que eu tenho também um canal de esportes, que se chama Universidade Vitória Esportes, tá? Que eu também faço entrevistas lá de esportes e tal. Daqui a pouco
Se rolar Tu esse tens lance o da link, Copa aí, tens o se eu link aí? participar, aí eu vou transmitir direto pro meu canal lá. Eu puxo aqui, a gente faz alguma live junto e eu transmito Opa, lá beleza. também, né? Pro meu canal de esporte. Eu mando para você O o nome link. é Universidade Vitória Esportes. Deixa eu ver, eu não lembro se eu tô Coloca certo. aqui no chat privado que eu compartilho com o pessoal aqui. Eu acho que, se não me engano, é o youtube/univitória. Só deixa eu botar aqui para ver se vai rolar. youtube.com/. Bom, enquanto isso, pessoal, amanhã nós receberemos às 19 horas, às 19 não, às 21 horas, uma advogada do grupo Prerrogativas, tá? Que é um grupo que foi coordenado pelo Aurélio de Carvalho, Marco Aurélio de Carvalho, que inclusive ele é atualmente advogado do filho do presidente Lula, e durante o período da Lava Jato, é um grupo que fazia lives, movimentos, etc., para evidenciar tanto os descasos, descalabros da Lava Jato, como também os vazamentos que ocorriam também a Ju colocou aqui, ó, Universidade de Vitória Esportes. Já achei aqui. Mas a Ju é mais rápida que eu tô aqui chupando bala. Ela é muito atenta. Então, amanhã, pessoal, vamos debater essa questão da reforma tributária, tá? Vocês sejam convidados. Deixa eu habilitar aqui, ó, para vocês. @Univitória. Se quiser colocar no privado, porque quando você coloca lá aí dar uma força, eu acho que eu ainda não estou monetizando esse canal, porque tem pouco. Eu estou passando para lá os vídeos do meu canal que estava com o meu nome, né? Então, estou passando aos pouquinhos. Júlio, se você puder colocar aqui no privado, porque quando você posta direto no YouTube, não vai o link. Entendeu? Eu acho que não vai o link. Aí, se você colocar aqui, eu postando, o link, ele é... O link vai, tá, só um pouquinho, deixa eu botar postado. Aí. Então. Tá, entendi. Aqui. Tá certo? Tá, pronto, mandei aí pra ti, foi o link. Pronto, deixa eu copiar aqui. Aí canal, tá? Eu acho que a maioria da galera que tá aí já conhece o meu canal lá, normal, que é o meu nome. Então, esse aí é um outro canal que é só mais da área de esportes mesmo. Tem lives e coisas, pronto, gente, tá aí, de ó. futebol, com ex-atleta, sobre categoria de base, sobre escola de futebol. Eu tenho outras coisas com outros muito bom. Também. Muito bom. Uma coisa que é um tema, viu, Júlio? Vai uma dica aí que, pelo menos para os colegas que gostam de futebol também. Meu irmão, ele é professor de educação física. Ele não gosta, ele não se chama educador físico, como é? É aqueles que físico não se educa. Como é que chama? Profissional da educação física. Ele tem um nomezinho que ele dá. Ele está morando hoje em Portugal. Mas ele me falava a respeito da questão dessa onda que está havendo, né, dos clubes se tornarem clubes profissionais, né, que é a SAF, né? Né? Então, isso aí é um tema que é bem interessante, sabe, para saber o que é que fazer um balanço, saber como é a tendência e tal. É o que a expectativa de Santa Cruz vai estourar. Eu acho que o que acontece? Os clubes estão muito endividados, está entrando muita empresa particular, muito empresário para ganhar dinheiro em cima do futebol, mas eu acho que mais cedo ou mais tarde essa bolha vai estourar. Porque o futebol é uma coisa que era para ser do povo, era para ser uma coisa mais simples, Xisto. E essa coisa de SAF toda, cada vez a gente vê mais jovens perdendo a oportunidade de ser atleta, de ser profissional, porque fica uma coisa muito assim, muito no caminho do empresariado. O cara consegue, mas tem que jogar muito. Aí tu vê um grupo pequeno, 3% do Brasil de atletas ganham alto salário, os outros 97%, 98%, cara, ganham um salário mínimo, 2, 3 salários mínimos para jogar um clube profissional. Na Copa passada, eu fiz um levantamento de onde jogavam os jogadores que faziam parte da seleção. E aí eu falei, não tô mais com essas informações aqui, foi uma conversa numa live com um colega que eu recebi aqui, que é também da área, e na ocasião eu tinha feito aí eu fiz o levantamento e fiz também de uma década, né? E o que é que foi identificado? Que até 1994 a seleção ela ganha o último campeonato mundial em 2002, é isso? E ganhou aquela Copa nos Estados Unidos em 94. Foi isso?
Foi 94? Acho que foi em 94, eu também tomei Não é perdido. isso? Que era com Bebeto e Romário, né? E mostrava que um percentual, né, não era um percentual alto de jogadores que jogavam em clubes da Europa, por exemplo. E aí o que é que nós vimos? Cada vez mais os jovens brasileiros indo para a Europa, jogar no clube europeu, e na época da Copa, então eles eram reunidos e formavam a seleção. E aí o Brasil não ganhou mais nada. E a minha conclusão foi que a galera da Europa ficou tão acostumada em saber como é que os caras se movimentam, correm, puxa para lá, puxa para cá, que o Brasil perdeu aquela coisa que tinha, que era da novidade, da questão do brilhantismo. Isso aí é um problema, porque se eu fosse treinador de seleção, eu faria a seleção bem diferente, eu faria uma seleção com base nos melhores jogadores que estão no Brasil, atuando em clubes brasileiros. Fazia, tipo, 100% não, mas pelo menos 90%, 80% de jogadores que joguem no país, eu faria isso, porque ficou sem graça. A turma já sabe para onde o outro vai correr. O que é que tu acha disso, Júlio? Só para a gente encerrar. Cara, eu te dizer, uns anos atrás, o Brasil tinha tanto jogador bom que os caras que faziam o time da Copa do Mundo, tu conseguia fazer outro time só dentro do Brasil de brasileiro e ele batia aparelho e às vezes até ganhava daqueles se botasse contra, porque assim, ó, tem muita gente boa no Brasil, mas assim, falta muita oportunidade, tem muita coisa assim, ó, quem tá na vitrine, quem tá sendo visto é quem tá na vitrine na Europa, com aquela experiência do futebol europeu, entendeu? E quem tá no Brasil não tá tendo essa oportunidade de vitrine. Tem muito cara bom, mas aí é aquele negócio, não tem estrutura, não tem oportunidade. Se tu pegar, né, mas tem um monte de time grande, o Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis do mundo, são lá, se tu pegar os times de ponta, são 15 times grandes. Mas esses 15 times grandes, se tu pegar ali depois ali os próximos, pegar os times da segunda divisão, tem times com nome ali, né? Tipo o teu Santa Cruz, tem nome, tem uma história linda de clube e tal, mas vai ver o salário dos jogadores. Tu pega todo o salário do elenco do Santa Cruz, não paga um jogador do Palmeiras, não paga um jogador do Flamengo. Entendeu? Então, a coisa nosso problema de renda é má distribuição, inclusive no futebol. Então, eu acho que o Brasil tinha que passar por um outro processo de separação disso. Acho que era para ter tipo uma liga que pegasse, que tivesse, em vez de ser a segunda divisão, que tivesse uma liga separada com os clubes com menos poder aquisitivo, para poder destacar atleta com uma outra premiação, com uma premiação grande em dinheiro para os clubes que saem campeão dessa liga com mais dificuldade, poder entrar numa liga especial que é essa primeira divisão. Hoje em dia, esse formato primeira e segunda divisão, ele não proporciona isso, entendeu? O time da segunda divisão, ele cai na primeira divisão, ele joga, ele toma pancada de todo mundo e em seguida rebaixa. Às vezes consegue ficar 1 ano, 2, mas daqui a pouco é rebaixado de novo, que nem acontece com Juventude, com esses times que toda hora sobe e cai. O Juventude é um time legal do Rio Grande do Sul, bem estruturado, mas sobe e fica 1, 2 anos, cai, sabe? Né? O Juventude só conseguiu ficar uns 10 anos na primeira divisão quando teve um patrocínio muito grande lá na época da Parmalat e tal, que tinha grana, porque o que segura é a grana, né? O meu entendimento, sabe, Júlio, é de que a estrutura que nós temos de campeonato brasileiro, né, a estrutura do campeonato brasileiro, de modo geral, da Série A e tal, é uma estrutura muito equivocada. Na minha avaliação, o que deveria ser? Vamos lá. Você pega uma média de 32 clubes. Então, você tem região Sudeste, 12 vagas. Região Sul, 8 vagas. Região Nordeste, 6 vagas. E tal. Então, os clubes que forem campeão de suas regiões seriam automaticamente vinculados à primeira divisão daquele ano. Entendeu? Isso valorizaria a atividade esportiva do Estado. Aí você pega, vamos supor, o Sudeste tem 3... são 4 estados. Por que 12 vagas? Porque você tem clubes de mais tradição, entendeu? Aí você tem o Nordeste, aí você tem em segundo lugar o Sul do Brasil, com clubes em segundo lugar com a maior tradição, e você tem no Nordeste do Brasil
é muito pontuado, restrito os clubes de maior tradição às capitais. Mesmo assim, nós temos 9 capitais. Das 9 capitais, se você parar para observar bem, vai ter o quê? Com destaque Bahia, Pernambuco, Ceará, Bahia, Pernambuco, Ceará, é isso mesmo, Bahia, Pernambuco e Ceará. São os que eu considero. Assim, que tem aqueles clubes que têm uma certa trajetória, tradição, torcida e tal e tal. Então, esses clubes, eles sendo campeão do seu estado, eles já estariam automaticamente para disputar a primeira divisão daquele ano. Aí você tem, no Nordeste, por exemplo, 6 vagas. Então, eu falei, 6 vagas, nós temos 9 estados. A partir daí, você faria um campeonato de repescagem, daquele campeonato que é ir de volta, tipo Copa do Brasil. E fazer uma prévia para complementar os 32 clubes. Aí nós teríamos, de fato, um campeonato brasileiro. Porque todos os anos eles teriam que se empenhar para... Porque o que é que eu já vi ocorrer? São Paulo, Flamengo, etc. Chega e diz, esse campeonato do estado, ele bota o terceiro clube dele para jogar. Jogam bem e tal, aquela coisa toda, mas não tem um devido valor. E aí nós teríamos uma segunda divisão, uma pseudo-série B, com os clubes que ficassem a partir da segunda colocação nos seus campeonatos, com a outra estrutura de campeonato, que seria aí como se fosse um estilo Copa Nordeste, que nós temos, né, o Copa Sul e tal. Então, eu acho que a estrutura não ajuda. A estrutura ela é muito voltada para o capital, ela é muito voltada para permanecer com os privilégios. É muito complicado um time que sobe da Série B, ele ir para a Série A, ele permanecer na Série A. É a mesma coisa de uma como é que chama? Uma escola de samba. Né? Você falou, a escola de samba que fez aquele enredo para o Lula foi rebaixado, mas a probabilidade de escolas que sobem da Série B para a Série A ser rebaixada é altíssima, tá certo? Então, enfim, né? Mas é uma coisa que... a gente tem duas coisas que no meu canal ali, nas lives que eu fazia com o pessoal do futebol, a gente batia muito na tecla. Uma, a questão de liberar muito jogador estrangeiro dentro dos clubes tira a oportunidade dos atletas brasileiros, entendeu? E tu vê, um clube que tem 7 estrangeiros, 7 jogadores da categoria de base que não sobe, que às vezes são vendidos alguns direto para a Europa e outros encerram a carreira por falta de oportunidade. Não tenho nada contra os estrangeiros, eu acho que esses estrangeiros podem vir jogar, mas esse estrangeiro, por exemplo, que jogue 1, 2 no máximo por clube, porque o Brasil tem mais de 500 clubes, então que fique distribuído, né? Senão o clube que tem muito dinheiro, ele traz 7 caras bons de fora, tira a oportunidade dos daqui de dentro e gasta um monte de dinheiro. Essa é uma coisa. A segunda coisa, as secretarias de esporte dos municípios de todo o Brasil tinham que estar integradas com a CBF. A CBF hoje é uma máquina só de fazer dinheiro. Para te fazer um curso de técnico da CBF, tu paga o mais barato, se não me engano, está em torno aí de 20, 25 mil reais, mais estadia, alimentação, não sei o quê. Eu tive colegas que venderam moto, carro para poder fazer o curso na esperança de depois pegar um time grande. Aí quem pega no time grande é o ex-atleta que já era conhecido do futebol, os caras que já são do meio, esse cara não pega em time de segunda divisão igual. Até ganha dinheiro no futebol, alguns acabam indo para o exterior. Mas o que acontece? Quando fica muito difícil tu fazer um curso de ponta, de técnico de futebol, que é o da CBF, o que acontece? Poucos que têm a oportunidade de fazer, que fazem porque ou o clube paga, ou porque junto com muito sacrifício dinheiro, acabam vendendo um carro, um patrimônio para poder fazer. Tem muito pouca gente com qualidade no Brasil para trabalhar a juventude que tem no Brasil, os atletas do Brasil. Então, assim, em cada município onde tem uma secretaria de esporte do município, tinha que ter um vínculo com a CBF, porque tinha que ter um curso para técnico, nem que seja um curso um pouquinho básico, mas para desenvolver técnicos dentro daquele município, em toda a região do Brasil, e um curso de arbitragem, que é uma coisa que falta na cidade do interior. Cidade pequena do interior, quando quer fazer um campeonato, às vezes tem que chamar o juiz de 1, 2 cidades vizinhas, o árbitro cobra 300, 400 reais para apitar um jogo de deslocamento. Às vezes o cara deixa de fazer competição, deixa de incentivar o esporte, porque não tem arbitragem na cidade, que é muito caro. Então saiu um campeonato por ano no município, porque a prefeitura também não tem condição de pagar 1 para 1 campeonato que tem que fazer. Então a Secretaria de Esporte teria que estar vinculado com a CBF.
E não a CBF ser uma entidade mercenária que só vive de grana, de dinheiro, quem paga leva, que é o que faz com quem faz os cursos, é o que faz com os clubes, entendeu? Tanto é que nos últimos anos quase todos os presidentes da CBF foram tudo presos por corrupção. A CBF era para ser um órgão para incentivar o esporte em todo o Brasil, junto com as secretarias de esporte do município e junto com a pasta de esportes do governo federal também, né? Eu não entendo Mas não acontece. Eu não entendo porque assim, porque nós temos um Ministério de Esportes, não é isso? De cultura e tal. O Ministério de Esporte largou pro Fufuca, que eu acho que nunca participou nem de GUSP. Mas assim, por que isso não monta uma estrutura como se fosse uma estrutura estatal, sabe? Uma coisa que não afastasse essa coisa mais voltada para o empresarial. Realmente passou um tempo imenso. Você tinha lá uma ligação direta do presidente da FIFA com o presidente da CBF e suspeita de campeonatos comprados, né, jogos arranjados. Né, a turma caiu em cima das bets agora e tal, por conta da compra de jogos, né? A gente acompanhou bastante isso. Mas, de certa forma, os grandes clubes já faziam isso antes. Né, quando você via determinado time muito bom e de repente os caras parece que davam amnésia, sabe? Jogavam uma bola lá não sei da onde e tal. Por quê? Alguma coisa estava arranjada por ali. Meu amigo, olha, foi bom o papo aí de futebol, fazia tempo que eu não conversava a respeito, mas está chegando aqui a hora. Muito obrigado mesmo mais uma vez pela sua participação. Eu agradeço o convite, o pessoal aí que participou também, a galera participou bastante no chat aí também. Isso. Gente, para vocês aí, muito obrigado também pela participação, a cada um de vocês que esteve presente, a você que vai acompanhar depois, tá certo? Fica aí o desafio de você deixar um comentário, eu agradeço. E lembrando que amanhã nós temos a agenda com o pessoal da Prerrogativas, às 21 horas. Antes, nós teremos a live da Terra e Seus Sinais. E depois, possivelmente, vamos continuar aquela live do Clube de Membros, tá bom? Valeu, Júlio. Muito obrigado e boa noite. Valeu, grande abraço. Valeu, tchau. O mundo está cada vez mais complexo. Guerras e rumores de guerra colocam em xeque o futuro da humanidade. Novos sujeitos entram em cena neste novo complexo geopolítico. Não há mais espaço para nos limitarmos à contemplação dos eventos. É preciso sermos protagonistas. O momento é agora, o canal é o Ágora. Ágora da Geopolítica. Se inscreva, compartilhe, apoie